Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Colossenses, capítulo 4, versículo 17. Colossenses 4, versículo 17. Colossenses 4, versículo 17. A gente vai falar hoje sobre a chamada e a vocação para o ministério. Talvez você pensa que não tem chamada, talvez você pensa que não tem vocação, talvez você pensa que Deus não tem lembrado de você, que Deus tem se esquecido de você. Eu quero dizer que não é novidade, eu também pensava assim. Estou aqui hoje. E você também estará por aqui. Você também estará ministrando a palavra de Deus em muitos lugares ainda. Amém? Então eu vou ficar só com a parte B do versículo, que diz assim: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Então, queridos, nós temos que entender que todos os cristãos, o primeiro objetivo é que todos os cristãos são chamados primeiro para a salvação. Depois que somos chamados para a salvação, nós somos vocacionados para o serviço de Deus. Então Deus não nos chamou para sermos salvos e ficarmos sozinhos, ficarmos aí, só engordando, só tranquilão, né? Só no banco, tranquilo, só recebendo. Não, Deus nos chama para a salvação. E eu quero dizer que Deus chamou a todos. Todos que estão dentro da igreja, todos os que estão aqui salvos, todos os que já conhecem a palavra de Deus, todos os que estão aqui crendo que Jesus o chamou, que Jesus o salvou. Você, além de ser chamado para a salvação, você também tem uma chamada para o ministério, você também tem uma vocação. O segundo objetivo é apresentar os conceitos de chamamento e de vocação. Porque há pessoas que confundem, eu sou chamado, e o que é ser vocacionado? Né? Então nós vamos apresentar para vocês esses conceitos aí. Quero só já deixar mais ou menos entendido o que é a diferença entre chamado e vocacionado. Em Efésios 4, 11 e 12, o pastor Roberto vai abrindo ali e vai ler para a gente, para nós começarmos a entender. O terceiro objetivo da lição desta manhã, queridos, é trazer à tona a importância da chamada, da vocação, da participação da família e da igreja local nesse processo e das necessidades que a obra tem de obreiro. Então, observe bem, esse terceiro objetivo, ele tem uma importância muito grande nas nossas vidas. Nós, quando somos chamados para a salvação e depois somos chamados para a vocação, nós temos que ter a participação da nossa família. Um vocacionado, uma vocacionada, sem o apoio da família, sem o apoio do cônjuge, não chega a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Nós temos que ter o apoio da igreja local. Graças a Deus, esta aqui é uma igreja que tem só 11 anos. Né? Só 11 anos, não é isso, pastor? E já chegou aonde igrejas de 100 anos não chegaram ainda. Porque é uma igreja que tem visão, uma igreja que vocaciona, que prepara, que envia. Olha só, hoje o peso, eu passei a semana inteira tremendo e estou tremendo até agora. Porque são 10 anos afastados e agora com 1 ano e meio já chegar aqui e dar aula para tantos doutores e doutoras, né, da palavra de Deus. Eu tenho muita facilidade de falar na universidade, de falar no centro de convenções, de falar em qualquer lugar sobre qualquer outro assunto, mas para falar da palavra de Deus, a gente treme. Olha aqui como é que está. Aí agora a surpresa, a missionária da África está aqui. Agora é que o negócio arrochou mesmo, apertou mesmo. Então vamos lá, olha só, a importância da família e da igreja. E outra coisa, talvez você não sabe, o mundo, queridos, está enfermo, precisa de uma vacina. E está necessitando de eu e você levarmos a vacina que é Jesus Cristo. E eu fiquei 10 anos
trabalhando na obra de Deus dia e noite. Depois fiquei 10 anos me escondendo de Deus dia e noite. Estou devendo lá no céu, a dívida lá está enorme, está grande. Agora eu tenho que correr, porque o juro lá está, pior do que o do Banco Itaú, viu? Pastor Roberto, por favor, leia para mim Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Para fazer o que que Deus dá as vocações? Para edificação do corpo, para edificação da igreja. Em Mateus 28, 19 e 20, não precisa ler, todo mundo conhece, Jesus nos chama: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos aqui estavam cansados, oprimidos, com um peso muito grande nas costas, com uma dívida muito grande, a dívida do pecado. Deus nos salvou. Aquele que está aqui esta manhã e já é cristão, já conhece o Senhor, já está batizado, ele já tem uma vocação, que é ir por todo o mundo. Essa é a vocação geral. É a vocação generalizada, de maneira genérica. Eu e você temos essa vocação de ir por todo mundo, de fazer discípulos, ensinando-os, esses discípulos, a manter, a pregar, a praticar a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Aí Paulo vai lá em Efésios e fala: olha, além dessa vocação genérica, que é fazer outro discípulo, Deus ainda nos chamou para apóstolos, nos chamou para pastores, nos chamou para ministros de louvor, nos chamou para diácono, presbítero, etc, etc. Eu não quero que você confunda vocação com dons. Os dons espirituais são capacidades extras que Deus nos dá para, juntos com as vocações que Deus também nos dá, fazermos melhor a obra de Deus, tá bom? Então vamos lá, o terceiro slide aqui, vai falar o seguinte: depois de tudo isso que nós falamos aqui na apresentação desses pequenos objetivos, Deus está dizendo assim para mim e para você, como diz para Isaías: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia. A voz do Senhor está falando aí no seu coração, a voz do Senhor está falando aí no seu consciente e no seu subconsciente: quem enviarei? E quem irá por nós? Quem pode dizer o que Isaías falou? Quem tem essa ousadia? Ninguém. Só o pastor Silvio que falou ali. Vamos falar todos? Eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos querem ir por Jesus? Quantos querem ir fazer a obra de Deus? Quantos já entenderam que nós somos chamados para a salvação e que nós somos vocacionados para a obra? Quantos já entenderam? Façam assim. Então nós vamos agora dar só uma paradinha e vamos aqui apresentar um louvor para vocês, uma música. Enquanto a gente canta essa música, eu quero que você faça uma introspecção aí, você com Deus. Senhor, aquele talento está enterrado, Jesus, desenterra. Domingo eu sentei lá no fundão, não adiantou, Deus me enxergou daqui lá. O pastor Salmo falou: é hoje que acabou esse problema seu aí, na mensagem. É hoje que esse deserto que você estava enfrentando chegou ao fim. É hoje que você vai fazer a obra de Deus. É hoje que Deus está te capacitando novamente. Meu amigo, eu já soltei aqui. Está soltando aí? E aí, eu vim aqui trocar o cálice na frente com o pastor Carlos. Ele falou: preciso falar com você essa semana. Pode vir amanhã, 2 horas aqui. Aí eu falei: foi comigo mesmo. E outra coisa que eu observei, ultimamente as mensagens aqui na igreja, não sei se vocês perceberam, sempre estão falando de talentos enterrados, sempre estão falando de vocações. Pastora Cássia aqui no domingo, faltou foi se jogar lá embaixo, falando que eles não dão conta, os pastores, os obreiros não dão conta. Então, por isso que nós temos que entender que nós temos vocação e temos chamado. No início, parou aqui.
Playback é assim, gente. Esse playback é novo, é da década de 80. Novíssimo. Então, enquanto a gente vai cantando essa música, olha o tanto que ele é novo, ó. Vai orando aí. Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você lembra quando foi que o Senhor separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Quem sabe? Você precisa ser obreiro aprovado e não ter dado de ninguém. Andar como meu filho andou e amar com genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra e achará, e aprovado será. Você precisa e não será usado por ninguém, e andar como meu filho andou e amar com genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará, e aprovado será. Só quero... Deus seja louvado. Só quero que você não tenha ficado assustado, tá? Tem 10 anos que eu não canto, que eu não prego, tá bom? Então vamos lá. A introdução, queridos. Olha só, vamos recapitular isso aqui. Depois eu vou deixar o Grupo Logos cantar no final, tá bom? Eu não vou cantar mais não, aí é o Grupo Logos mesmo. Olha, com o advento da graça, percebe-se que a chamada divina é coletiva. Isto é, Deus chama todas as pessoas primeiramente para a salvação. Mateus 11, 28, 30, pastor Roberto. Depois, nós temos aqui um outro objetivo. Após a salvação, Deus nos chama para o trabalho cristão.
visto que a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. E alguns dos ceifeiros que existem ainda se escondem, como eu me escondi durante 10 anos, né? Então, eu quero que você não faça isso, tá, gente? Não faça isso. Eu me escondi, mas voltei. Estou aqui. Vai lá, pastor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Muito bem. E Então, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito bem, graças a Deus. Então nós aprendemos aí que com o advento da graça, todos nós, né, a chamada ela é coletiva, ela é para todos os homens. Todos os homens estão convidados por Deus para serem salvos. Amém, queridos? Aí logo depois da salvação, nós temos o quê? Nós temos o trabalho cristão. Deus não nos chama para sermos salvos e ficarmos aí tranquilões, só engordando, né? Marcos 16:15, ele vai dizer o seguinte: agora, já que todos vocês são salvos, então eu vos envio, ide por todo mundo. A pastora que está lá em Moçambique, ela já está na nossa frente aí, gente. Já está lá no Moçambique, ela mais o esposo, né? Então, ide por todo mundo. Então, pessoal, olha só, o que é chamada? A palavra chamada, no grego, a gente encontra ela no Novo Testamento, é kletos, é o adjetivo, ou seja, a qualidade daquele que é chamado, daquele que é convocado, daquele que é convidado para a obra de Deus. Então, todos nós temos aí o chamado para a salvação e temos agora o chamado para a vocação, né? Essa palavra kletos, ela aparece 11 vezes no Novo Testamento como o ato de nomear sucessivamente as pessoas de um grupo. Então, toda vez que alguém aqui é separado para alguma coisa, nós estamos cumprindo essa promessa e esse dever do Novo Testamento de separar e enviar alguém, comissionando-o para fazer algo para a obra de Deus. O reino de Deus, ele funciona assim: eu ganho aquele que eu ganho, eu transformo ele num discípulo e num vocacionado, ele vai ganhando outro e assim vai indo. Por isso que a igreja tem grupos familiares, por isso que a igreja tem vários trabalhos espalhados pela cidade e mundo afora. Muito bem, olha só, vocação, ou seja, chamada, melhor dizendo, a chamada, ainda é a ordem para o trabalho de fazer discípulos de todas as nações. Ela é coletiva, isto é, trata-se de uma obrigação para todos os cristãos salvos. Nós aprendemos que, primeiro, nós temos a chamada coletiva para todos os homens aceitarem a salvação. Depois, esses homens que aceitaram a salvação, homens, aqui no sentido genérico, homem e mulher, ser humano. Depois que esses seres humanos aceitaram a salvação, agora nós temos essa outra chamada aqui, que é também coletiva, para todos os salvos, para fazer a obra, para fazer alguma coisa. Né? Nós não fomos chamados para sermos pregos do banco, né, pastora Casa? Nós fomos chamados para levantarmos do banco e irmos, não é isso? E se por acaso, você viu o que o grupo Logos acabou de falar aí, eu atrapalhei aqui a música, mas tá bom, não tem problema, né? Você lembra quando foi que o Senhor te separou? Você lembra quando foi que Deus te chamou para a salvação e você veio à frente? Aonde foi? Se foi no grupo familiar, se foi numa cruzada, se foi na igreja, e depois Deus te separou, Deus te vocacionou, Deus te chamou. Se você não lembra, se você não teve essa experiência ainda, hoje, nesta manhã, você vai ter essa experiência. Deus vai te vocacionar. Eu não sei qual é a minha vocação, eu não sei qual é a minha chamada. Pastor Roberto leu Paulo ali, e Paulo falou, Deus chamou uns para apóstolos, pastores, mestres, doutores, e etc., né? Em outros textos, nós vamos perceber que Deus chamou pessoas para o louvor, Deus chamou pessoas para a missão, Deus chamou pessoas para muitos trabalhos. Trabalho é o que mais tem na obra de Deus. O próprio Jesus Cristo falou, a seara é muito grande, poucos são os trabalhadores, pastor Eliezer. Né? Ainda bem que nessa igreja aqui, todos trabalham muito. Aqui, só lá na Lua, na igreja da Lua é que o povo não quer trabalhar. Lá na igreja da Lua, o povo fica só viajando no universo, né? Não está tudo bem. Nessa igreja aqui, graças a Deus,
Todos aqui trabalham, todos aqui reconhecem a sua vocação, todos aqui reconhecem o seu chamado, todos aqui estão trabalhando. Então vamos para o próximo slide aqui. Fizemos a introdução, a parte primeira da introdução, agora vamos fazer a parte segunda. O que é vocação? Todos entenderam o que é chamada? A chamada, ela tem, dois ângulos, a chamada para a salvação e a chamada para o ministério. Dentro da chamada do ministério, você descobre a sua vocação. Olha só, na carta aos Gálatas, Paulo afirma que Deus o escolheu para a missão entre os pagãos desde o seio materno. Gálatas 1:15, parte A. Não precisa ler, pastor Roberto. Vocês conhecem a história de Paulo, gente? Todo mundo aí? Paulo, judeu, filho de judeu e também romano, cidadania também romana, porque nasceu numa família judia fora de Israel, numa cidade, chamada Tarso. E Paulo cresceu, estudou bastante em Tarso, depois ele foi para Jerusalém, estudar nas escolas de Jerusalém. Lá em Jerusalém nós tínhamos várias escolas, pelo menos 7 principais, as mais conhecidas são a dos fariseus e a dos saduceus. Paulo então seguiu a escola mais tradicional, a escola dos fariseus, foi estudar aos pés de Gamaliel, um grande teólogo, um grande mestre da lei à época. E Paulo então cresceu e estudou. Paulo foi um homem preparado para defender o judaísmo contra qualquer ameaça externa. Em sua época, quando ele já era um rapaz, já louco para aparecer, para mostrar serviço, porque o judeu é apaixonado por Deus, ele é apaixonado pela obra, e principalmente quando se trata de proteger a palavra, de proteger a fé, de proteger as coisas divinas, as coisas divinas, Paulo então pegou cartas para perseguir cristãos. E no caminho de Damasco, Paulo então conheceu a Jesus. E agora Paulo era judeu, perseguia cristão, ele vem aqui e fala isso. Deus, porém, me escolheu antes de eu nascer e me chamou por sua graça. Como compreender isso aqui agora? É fácil. Me chamou, ou seja, me chamou por sua graça. Deus sabia que Paulo era um homem muito preparado, que Paulo era um homem muito zeloso. E Deus sabe que você é uma mulher e um homem muito preparados, que você é uma mulher e um homem muito zelosos pela causa, pela palavra, pela obra, As leis que o mundo inventa aí não vão te enganar, não vão te intimidar. Você está no caminho certo. E nesse caminho, se você ainda não encontrou a sua vocação, você poderá encontrar como Paulo. Paulo encontrou com Jesus e Jesus falou: Paulo, por que tu me persegues? Por acaso você estudou com Gamaliel? Você tem lido a minha palavra dia e noite e não me reconhecesse na palavra? Por que agora tu me persegues? Não me reconheceu, não me conheceu ainda? Um judeu não chama ninguém de Senhor assim. E ele falou: quem és tu, Senhor? Ele percebeu que quem falava com ele não era alguém qualquer. Aí ele entendeu: por isso que eu venho estudando, por isso que eu fui preparado aos pés do Gamaliel, por isso que eu estou aprendendo a palavra, por isso que eu conheço a filosofia, por isso que eu conheço tantas ciências. Ele compreendeu. E quem foi Paulo, gente? Foi o codificador do cristianismo. Foi o homem que ensinou para nós tudo que nós sabemos. O homem que interpretou a mente de Deus, a mente de Cristo para nós nas suas epístolas. Ele que ensinou para os romanos que Deus havia feito um plano de salvação. Ele que ensinou para todos nós, até os dias de hoje, tudo sobre a salvação. E às vezes eu e você estamos como Paulo, só engordando aqui no banco, estamos como uma represa cheia em tempo de chuva, transbordando, mas não deixamos molhar ninguém, só queremos para nós. Vou engordar, quero só para mim. Então Deus me chamou e te chamou, nos chamou, primeiro para sermos salvos, depois para a vocação. Qual é a sua vocação? Você lembra quando o Senhor te separou? Você lembra quando Deus te chamou? Eu me lembro, passei 1 ano e meio envergonhado ali no banco. Graças a Deus estou começando a vir aqui para cima.
Comecei lá pelo pastor Silvio, né, pastor Silvio? Lá pelo seminário. Então, vamos lá. Outro verbo, aliás, espera aí. Então, Paulo fala o seguinte: Deus, porém, me escolheu antes de eu nascer e me chamou para a sua graça. Aqui a palavra escolher, em grego, se diz aforizo, e tem o sentido de separar, pôr de lado de forma especial. Quantos de nós aqui tem uma camisa, as mulheres têm um vestido, uma joia, que essa aqui é só para aquele dia, põe aqui separadinho, né? Essa camisa aqui é para aquele dia, essa calça aqui é para aquele dia. Isso é coisa de pobre, tá? É coisa igual eu, tem pouco, então põe ali separadinho, isso aqui é só para aquele dia. Agora, às vezes você tem muito, não passou por isso, mas às vezes muita gente aqui entende o que é que eu estou falando. Então, Deus, Ele tem você como um ser especial. Ele falou: esse daqui é que vai cantar para mim. Essa daqui é que vai escrever o livro e vai mostrar para as mulheres como ser uma mulher realizada. Essa daqui é que vai lá na África ensinar lá para a rapaziada, largar lá aquelas religiões tribais e me conhecer de verdade. Gente, o que os portugueses encontraram quando chegaram ao Brasil em 1500 é o que a pastora está encontrando lá na África ainda hoje, gente. As religiões tribais, as concepções tribais de religião, as concepções divinas tribais, e nós precisamos ir lá, apresentar a novidade para esse povo. O evangelho é a novidade, é a boa nova. Então, você é alguém especial para Deus, que Deus separou e colocou de lado. Esse daqui ninguém mexe. Esse daqui eu tenho uma obra especial para ele. Essa daqui eu tenho uma obra especial para ela. Eu fico olhando o louvor aqui e o Jean, precisando de tanta gente, né? Hoje só tinha uma bateria e um teclado. Olha só, você não tem vocação? Já descobriu, sua vocação é tocar o baixo. Vem para o baixo, vem para o saxofone, vem para a percussão, vem para tanta coisa que está precisando aqui, querido. A banda que tocou hoje está precisando. Você toca, não fica aí enterrado não, escondido não, vem para cá. Talvez entre uma pessoa aqui que gosta de axé e vê você na percussão, fala: eu vou congregar nessa igreja, eu vou aceitar Jesus aqui porque tem uma percussão. Sabia que tem essas coisinhas pequenininhas? A pessoa vai ficando porque ela agradou de uma coisa. E Deus precisa desses talentos. Então você é o aforizo de Deus, é o separado de Deus para uma obra especial. Então percebe-se que há a chamada para a salvação. Olha só como eu estou sendo repetitivo. Então percebe-se que há a chamada para a salvação, que é para você não chegar em casa e falar: eu não entendi. Então percebe-se que há a chamada para a salvação e há a chamada para a vocação. Então chamada para a salvação é universal, para todos, é coletivo. Chamada para a vocação também é coletivo. Agora a vocação é pessoal. Cada um tem uma vocação. O pastor Roberto leu no início. Lembra? Um é apóstolo, o outro é pastor, o outro é evangelista, o outro é diácono, o outro é guitarrista, o outro sapateia, né? O outro pula, o outro toca no sax, e assim vai indo. Cada um tem uma vocação, e Deus tem um trabalho para ser realizado para cada um de nós. O trabalho que eu tinha que ser realizado, Deus teve que arrumar outros companheiros e exercer, porque eu negligenciei 10 anos. Mas agora nós vamos retornando devagarzinho, dentro da direção de Deus, dentro da vontade de Deus. Primeiro, o casamento foi consertado, né? Então, eu não sabia, Deus me chamou agora para consertar casamento também. Eu tenho um testemunho de primeira. A minha vocação agora vai ser arrumar casamento por aí. Primeiro eu estou arrumando o meu. Ainda está difícil ainda, não está perfeitinho não, pastor. Ainda está, mas estamos lutando. Agora eu não pego mais a mala e vou embora não. Agora eu fico firme, né? Então vamos continuar. Então, gente, percebe-se que há salvação, que há chamada para a salvação e há chamada para a vocação, que há chamada específica de cada um dos crentes salvos. Por isso, Paulo exorta a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Não vou entrar aqui nos detalhes de Colossenses, mas lá tinha muitos probleminhas. E Epáfras, que era o pastor de Colossenses à época, ele levou para Paulo em Roma as coisas que estavam acontecendo. Paulo não fundou a igreja de Colossos, mas Paulo escreveu uma carta para lá, né? Epáfras foi um dos pregadores e um dos fundadores da igreja lá de Colossos.
Então Epáfras falou, olha, lá está acontecendo isso e isso, lá tem um rapaz que é muito usado por Deus, o Arquipo, só que ele é o seguinte, ele tem ciúme de mim, ele tem inveja de mim. Se o povo não aplaudir a mensagem dele igual aplaude a minha, ele emburra. Ele não quer pregar mais, ele não quer ensinar mais. Pastora, e na obra de Deus tem tanta gente melindrosa que qualquer coisinha já faz um bico e não volta mais na igreja. É antigo. Pois é, o Epáfras teve que ir lá em Roma, na prisão, falar para o Paulo o que estava acontecendo. Aí o Paulo falou, não, pode deixar comigo. Foi e escreveu, Colossenses. E aí no finalzinho, ele vai falar, Arquipo, meu filho, não faz isso não. Cada um tem um ministério, não adianta eu querer cantar igual o pastor Eliezer, que vocês vão ver o que virou aqui. Mas graças a Deus, não é que eu estou oferecendo bezerro manco para Deus, não, gente. É que o meu potencial foi esse, tá? Eu não sou igual o pastor Eliezer. Mas o meu potencial, dentro do meu potencial, Deus pode me usar para algo. Dentro do seu potencial, Deus vai te usar para algo. Dentro da capacidade que você tem, Deus está te chamando. Dentro daquilo que Deus te deu, Deus vai te usar. Se você ficar apaixonado pelo pessoal da Batista da Lagoinha, como é que é o nome lá? Ajuda aí. Diante do trono. Aí você não vai querer ouvir eu, Eliezer, a turma cantando aqui. Eu não vou lá não tem o Diante do Trono. Se você ficar apaixonado só pelo Silas Malafaia, né? Você não vai querer ouvir a gente, não, eu só gosto do Silas Malafaia. Outra não abre a boca, não dou glória a Deus. E era isso que estava acontecendo com o Arquipo. Ele tinha ciúme do Epáfras. O Epáfras era eloquente, pregava, conhecia, e o povo aplaudia, e o povo achava bom, e o povo aceitava Jesus, e o Epáfras, Deus chamou ele para um ministério mais calmo, mais tranquilo, mais de consolidar, mais de discipulado, mais de ensino, e ele não estava tendo essa noção. Então tem que o Paulo escrever lá da prisão. Já se o Paulo estivesse aí ainda hoje, né, pastor, para a gente ir lá, escreve uma cartinha para o Nilton lá, ele está lá. A cartinha está chegando aí, né? De repente a cartinha está chegando para você hoje, meu amado, é para você que a cartinha está chegando. E para mim também. Então vamos seguindo aqui, gente. A parte 1, a importância da vocação dentro da chamada. Todos nascem com uma vocação natural. Vocação é uma tendência, um pendor, uma inclinação e um talento natural para fazer determinada coisa com aptidão, prazer e habilidade. É por meio da vocação que as pessoas exprimem suas habilidades e serviços na sociedade. Quantos aqui são ótimos administradores de empresa? Olha aí, tá vendo? Quantos aqui sabem mexer com dinheiro? Sabem administrar? Quantos aqui sabem cuidar bem da casa? Olha aí, tá vendo? Começou a melhorar, né? Ficou mais popular o negócio. Quantos aqui sabem fazer aquela comida com aquele tempero que de longe a vizinhança vem? Então tudo isso é vocação. Tudo isso, a gente não pode usar aqui a palavra dom, porque dom é uma coisa e vocação é outra. Mas isso é vocação. Você tem vocação para cozinhar, vocação para administrar. Quer ver um exemplo errôneo? Uma pessoa que não gosta de atender telefone, que não gosta de recepcionar pessoas, coloca ele para trabalhar na recepção de alguma coisa. Decepção. Essa pessoa, ela gosta de ficar lá na mesa de trás do computador, lá no fundo do escritório. Não gosta de ter contato com as pessoas. Então a vocação dela não é para ficar com o povo, para ficar recepcionando, atendendo telefone, marcando agenda, né? Então vai ser decepção, vai estar sempre de cara fechada, sempre amarrado, sempre mal-humorado. Agora põe ele lá no fundo de trás do computador, lá tranquilo, sem barulho, sem ninguém. É o melhor funcionário da empresa. Então na obra de Deus também é assim. Então vocação é um pendor, uma inclinação, um talento que você tem, natural, você já nasce com ele. Na obra de Deus é assim, olha, quando nascemos de novo, né? Agora nós nascemos de novo, né? Deus nos chama para uma vocação, 1 Coríntios 1:1a, não precisa ler. O vocacionado para o ministério é um enviado de Deus, João 20:21, aí eu gostaria que lesse. É um profeta ungido do Senhor, pastor
Eliezer, ajuda aí o pastor Roberto, já abre em 1 Samuel 3, 19, 21. Ele é submisso e vai após o Senhor. Mateus 4, 19, 20, que fala, vinde após mim. E os discípulos de Jesus então foram e fizeram a obra dele. Né? No Mateus 4, 19 e 20, nós não vamos ler porque não vai dar tempo. Eu quero ler só essa aí, 1 Samuel 3, 19, 21 e o João 20 e 21 primeiro. Vocacionado para o ministério é um enviado por Deus. Em João 20 e 21 diz, e dizendo isto mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, gente, assim como o Pai enviou a Jesus, isso que ele falou naquela época para os discípulos, ele está dizendo para mim e para você. Eu estou te enviando, eu envio a vós, você é um enviado. Olha só um outro vocacionado aí, olha só, 1 Samuel 3, 19, 21. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Peraí. Quer dizer, Deus chamou a Samuel e ele teve o reconhecimento de quem? De todo Israel. Então, meu amado, quando você é um vocacionado, o pastor olha em você e fala, aquele dali vai ensinar, aquela dali vai cantar, aquela dali vai para a África, aquela dali gosta de trabalhar com crianças, aquele acolá gosta de fazer isso. É o reconhecimento, as pessoas percebem, né? A igreja percebe, continua, pastor Eliezer. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Muito bem, então Deus vai manifestar-se a você na sua vocação, no seu chamado, no seu ministério, e a igreja e o mundo vai reconhecer que você é vocacionado, que você é chamado por Deus, que você foi separado, que você tem uma obra a exercer. A letra C aí fala de 2 exemplos de chamados e vocacionados. São tantos os chamados e vocacionados na Bíblia, que nós precisaríamos aqui de 1 ano para falarmos sobre eles. Mas nós vamos falar só sobre 2 rapidinho. E vocês vão perceber que em cada um de nós há uma partícula desses 2. Em cada um de nós há uma centelha desses 2. Em cada um de nós há um pouquinho do ministério desses 2. Querem ver? Abraão, Gênesis 12, 1 a 3, não precisa ler, vocês conhecem a história. Foi chamado para iniciar o plano salvífico de Deus. Sua obediência gerou a nação pela qual viria o Salvador. Gente, Abraão obedeceu. E através de Abraão, qual foi a nação que veio, que gerou o Salvador? Qual foi? Agora imagina se Abraão não aceitasse a vocação. Se Abraão escondesse o talento. Se Abraão ficasse escondendo de Deus e não obedecesse a Deus. Deus é Deus, provavelmente Deus levantaria outro, mas não seria o Abraão, nós estaríamos falando de outra pessoa aqui. Abraão talvez teria se perdido do esquecimento. E quantas pessoas, nós estamos aqui divagando, tá pessoal? Agora é divagando, tá? Não está na Bíblia. Quantas pessoas talvez Deus não buscou antes de Abraão para fazer esse trabalho e não quiseram, fugiram. Vamos raciocinar assim? E Abraão aceitou. Então, Deus quer fazer através de você, Deus quer levantar você. Ei mulher, Deus quer levantar você. Ei rapaz, ei moça, Deus quer levantar você. Através de você muitas nações nascerão para Deus. Amém? Então vamos lá, olha, sua obediência gerou a nação que viria o Salvador, que é Israel, e originou bênção para todas as nações da terra. Nós só somos abençoados aqui hoje, nós só temos salvação hoje, o nosso nome só está escrito no livro da vida hoje, porque Abraão foi obediente lá atrás, porque Abraão obedeceu, aceitou a vocação lá atrás. Amém? Olha só outro companheiro aqui muito bom também, Davi. Nós não vamos falar hoje dos defeitos de Davi não, tá? Nós vamos falar o tanto que ele era ruim pai, ruim marido, etc. Deixa para lá, vamos falar só da coisa boa hoje. Deixa esse outro para lá. Davi, 1 Samuel 16,
11 a 13. Não precisa ler também, pastor. Sua chamada e vocação tiveram como consequências a queda de um gigante. Olha só, Davi aceitou a vocação. Davi, quando Samuel chegou e o ungiu, não foi assim, simplesmente. Davi estava lá assim no campo, vou matar um leão, vou matar um urso. Não, ele estava lá trabalhando, estava lá. Aí um dia ele amanheceu e falou, agora eu sou o rei de Israel. Não. Deus falou para Samuel, até quando você vai ter dó de Saul aí? Vai ficar suportando o Saul? Vai lá na casa do Jessé, o belemita, que eu vou consagrar um rapaz lá. E aí chamaram todos os bonitos, igual o pastor Eliezer, né? O verdadeiro lorde inglês. Chamaram todos os bonitos, os grandes, os formosos, né? E o Samuel falou, olha, não é nenhum desses aí, não vai servir o almoço ainda não. Irmãos, quando nós desobedecemos a Deus e quando Deus não está satisfeito com a nossa vida, nem comer eu acho que não precisava. Vou ficar sem comer até... né? Acho que é isso que o Samuel quis dizer lá, olha, ninguém vai comer aqui enquanto a vontade de Deus não for feita. Enquanto Deus não se satisfizer aqui hoje. Tem mais alguém? Tem um menininho, um pivetinho desse tamanho, está lá no campo, mexe com ovelha. Então chama ele. Quando ele entrou, Deus falou, esse daí. Então, meu irmão, se você se sente pequeno, eu também me senti. Deus está me levantando, Deus vai te levantar. Se você se sente rejeitado, se os seus pais te abandonaram, se a sua família te abandonou, se o teu ciclo social não acredita em você, Deus acredita em você. E os profetas de Deus, olha o tanto de Samuel que tem aqui, estão aqui para ungir você, para impor as mãos sobre você e te determinar autoridade, para você ir e fazer os discípulos. Deus está precisando de você. E a obediência de Davi, ou seja, Davi nem teve o convite para obedecer. Davi simplesmente foi ungido e ficou aguardando o tempo de Deus. Então nós às vezes somos ungidos, somos vocacionados, mas temos que esperar o tempo de Deus também. Amém? Não precisamos sair por aí atropelando. Não faça nada sem a permissão do seu ministério, do seu pastor, de quem está sobre você. Você só pode fazer as coisas com autoridade delegada. Davi teve várias chances de matar o Saul. E ele falou, eu não toco em ungido do Senhor. Se Deus me ungiu, se Deus me escolheu, no tempo de Deus, eu serei o rei. Eu não vou atropelar, não vou passar aqui, igual diz lá no interior, na minha terra, o carro adiante dos bois, né, pastor Elias? Vou esperar. Vou aguardar. Então, gente, a obediência de Davi, a aceitação do plano de Deus para a vida de Davi, olha só, aconteceu o quê? Só três coisas que eu coloquei aqui, duas coisas só, olha. A manutenção do plano salvífico, agora já tinha nação gerada de Abraão, e através de Davi, da família de Davi, da genealogia de Davi, nasceu o Messias, Jesus Cristo Salvador. E depois a construção do templo permanente de Israel pelo seu filho Salomão. Vocês sabiam que até a época de Davi o povo adorava a Deus em cabana, em tenda? Foi com Salomão, Davi desejou, Deus falou, não, você é um homem de muito mão suja, está com a mão suja. Vai botar um homem mais pacífico, um homem mais menos guerreiro. Mão suja aqui, gente, me entenda por favor, porque Davi tinha guerreado muito. Davi tinha lutado muito, tinha vencido muitas guerras por Deus. Depois a gente conversa sobre esse assunto das guerras aí. É profundo e polêmico. Então o que acontece? Deus escolheu então Salomão para construir, mas o desejo era de Davi também. Deus falou, não, Salomão é quem vai construir. Exatamente, Davi preparou tudo para o filho construir. Então a obediência de Davi, ele derrubou um Golias, você está derrubando Golias quando você obedece, você está derrubando gigante quando você obedece, o ministério, o plano salvífico de Deus está se cumprindo a partir da sua vida, vidas estão sendo salvas por causa da sua vocação, por causa do seu ministério, e muitos templos serão construídos por causa de você, para a honra e para a glória de Deus, amém? Vamos correndo aqui porque... São 50 slides, agora que eu estou no 7º. Brincadeira, gente, está terminando. Olha, a igreja local como agente da chamada e da vocação divina. O agente principal que Deus usa para chamar, preparar, enviar, sustentar e acompanhar seus escolhidos é a igreja local. Vocês sabiam disso?
Pastor Roberto foi embora, pastora Tereza? Foi lá. Então, pastor Eliezer. Ou então, a pastora Tereza mesmo. Quem tiver com o microfone mais perto, por favor. Lê Atos 13, 1 a 3 para mim, por favor. Atos 13, 1 a 3. Então, gente, a importância da igreja local. A importância da igreja local no reconhecimento da chamada, no preparo, no envio e no sustento. A igreja local, ela tem que ter essa visão. E graças a Deus, esta que é uma igreja que tem só 11 anos, e vocês conhecem a história dela. Ela conquistou muitas coisas que igrejas centenárias não saíram aqui do Rio Meia Ponte ainda, né? E nós já estamos lá na África. Por favor, pastor Eliezer, Atos 13, 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio, de Cirene, Matuém, Colasso de Herodes e Tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me. Opa! Havia muita gente, vocês viram, olha, tanto de gente vocacionada, tanto de doutores, tanto de gente capacitadas que existiam, e eles orando e jejuando, o Espírito Santo falou: olha, está pouco. O que é para acontecer aí, pastor Eliezer? O que tem que acontecer aí agora? Separai-me agora. Olha só, é agora, não é amanhã, não é depois. Separai-me agora. Deus está te separando agora. Deus está te chamando agora. Barnabé e Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. Muito bem, a vocação. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Muito bem. Então, meu irmão, prepara a mala aí, tá? Prepara a mala, já arruma o passaporte. Entenda como você quiser entender, tá bom? Prepara, porque muitos grupos familiares ainda vão ser abertos e podem ser lá na sua casa. Muitos líderes de grupos familiares ainda vão serem consagrados e você pode ser um deles. Muitos levitas serão colocados aqui para louvar a Deus e você pode ser um deles, né? O meu amigo Romildo, desculpa Romildo, esqueci o nome dele, Romildo. Eu vendo aqui, eu conheço o Romildo. Aí ele deu aqui o testemunho domingo, e no domingo a pastora Cátia falou: é locutor de rádio, é pregador, é missionário. Prepara, Romildão, que tudo aquilo que você fez antes de conhecer a Jesus, trabalhando, exercitando, que eu conheço você mais ou menos, né? Nós somos colegas lá do salão. Então, assim, tudo aquilo, você é agarrador, um homem trabalhador, um homem lutador, tudo aquilo Deus vai te dar agora na obra dele 10 vezes mais de honra, de tudo mais, Romildão. Vai firme, filho. Então é assim, Deus separou. Olha quantas pessoas boas, quantos doutores nós temos aqui dentro, e Deus está falando: preciso de mais, ainda está pouco, a seara é muito grande. Deixa eu continuar aqui, falar pouco e agir mais. Os mentores de pastor. Olha só, quando a igreja, o tópico 2 aí, né? O tópico 2, isso, é esse daí mesmo. Eu passei direto? Eu acho que eu passei direto, vou voltar. Isso, é aqui ainda é aqui ainda. Assim, muito bem. Então, os outros agentes igualmente importantes nesse processo são a família e os mentores de pastor. Vou explicar para vocês essa palavrinha nova, mentores de pastor, já, tá? A família, olha só, um relacionamento honesto e piedoso com a família tem tremenda repercussão sobre o futuro do vocacionado. Famílias bem educadas serão um esteio para toda a vida do obreiro, especialmente do ponto de vista emocional. Olha a imagem lá, vocês conseguem ver a imagem? Olha lá que obreiro, que obreira, mais feliz a igreja lá atrás, o menininho no meio. A família tem que estar assim, a família bem ajustada, bem organizada, né? Bem amorosa. A família, tanto o homem quanto a mulher, tem que reconhecer a vocação um do outro. E eu fico assim muito entristecido, porque quantos casais que um tem uma vocação para um lado, o outro tem a vocação para o outro, e ambos não se respeitam, ambos não comungam junto de ver o outro ter sucesso. Eu fico assim de veras emocionado quando eu vejo a pastora Marisete falando que ela ficava se contendo para esperar o pastor Carlos acordar para a obra, à época, né, pastor Carlos?
Falei, gente, mas que mulher sábia, que mulher inteligente. E quantos de nós estamos com o ministério, com a vocação parada, porque um ou outro está atrapalhando. Minha irmã, meu irmão, se você não foi chamado para pregar ou para cantar, se a sua esposa, seu esposo, se ele tem uma vocação e ele aparece mais do que você, quem sabe a sua vocação é só jejuar, orar e abençoar ele, não dá problema. Só de você não dar problema para o seu marido, para a sua mulher, já está sendo bom, já está bom. E isso já é a vocação. A minha vocação é ver minha esposa cantando, pregando e eu lá orando e jejuando. Aí você dá problema, chega tarde, bebe, sai para, sei lá, não ora, não jejua, está chovendo, Deus deu o carro para você, está chovendo, bem, me leva lá que eu vou cantar, né? Um pé de táxi, eu estou cansado. Não apoia, não vai, não está junto, né? E quantos esposos estão aí afundados, amargurados, porque às vezes a esposa não apoia, não dá força, nem sequer ora. Meu irmão, minha irmã, fala baixinho só para nós aqui, o povo lá de fora não vai escutar não. Só de eu e você não atrapalhar a esposa ou o esposo da gente, já está bom, já é o ministério, já é a vocação. Tá bom, querido? Então vamos lá, olha só, o que o Paulo está falando aqui, olha, igrejas locais saudáveis e amorosas são reflexos de famílias saudáveis e amorosas. Efésios 4:32. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Né? Então, vamos perdoar, vamos continuar apoiando o nosso cônjuge, apoiando o nosso parceiro e a nossa parceira. Os mentores de pastor são os agentes de apoio que devem ajudar o vocacionado a desenvolver sua identidade em Cristo. Disto dependerá o seu ministério. Provérbios 13:14 fala o seguinte: o ensino do sábio é uma fonte de vida para desviar os laços da morte. Esses mentores de pastores, gente, são os discipuladores, os líderes de grupos familiares, líderes de departamento, e todos os obreiros da igreja, todos e qualquer pessoa que tem autoridade de Deus para ajudar, para acompanhar, para discipular, para ensinar como ser um discípulo de Jesus. Bom, o Mark Budog fala assim que o mentor nunca é o seu melhor amigo. O seu mentor, ele vai estar sempre querendo ver o seu futuro. O seu melhor amigo vai estar sempre falando palavras agradáveis a você. Então, entenda que mentor nunca é o melhor amigo. Por quê? Porque ele está vendo o seu futuro. Ele sempre vai falar a verdade para você. Pois é o que o provérbio está falando, né? É o que o provérbio está dizendo. Vai te livrar da morte, vai te ajudar a chegar em algum lugar, vai te ajudar a entrar dentro da vontade de Deus, a estar no centro da vontade de Deus. Tá bom, gente? Deixa eu correr que o meu tempo acabou. Bom, na conclusão aqui, eu vou ler já a conclusão, rapidez. Na conclusão diz assim, olha, é possível um chamado e vocacionado ter sucesso sem que tenha vivido uma real experiência de arrependimento, encontro pessoal com Jesus, e ter experimentado o perdão de seus pecados, uma convicção plena de salvação, que foi selada com o Espírito Santo. Eu estou perguntando, é possível? Não é possível, né? Isso implica então em 3 coisas básicas. Para sermos vocacionados e termos sucesso, é preciso termos relacionamento com Deus. Um obreiro precisa desenvolver uma experiência de sentir o calor da presença do Senhor na sua vida. Ele precisa ser realmente convertido, ele precisa realmente ter uma experiência de arrependimento, ele precisa realmente ser apaixonado por Deus, pela palavra de Deus e pelas coisas de Deus. Eu fico até com vergonha de ensinar isso aqui, porque vocês quase não me veem aqui, né? Fala assim, rapaz, mas que caboclinho mentiroso, né? Vem cá ensinar isso tudo para mim, mas quase não vejo ele aqui. Mas eu vou dizer para vocês, gente, eu estudo à noite, trabalho em média 14 horas por dia e moro longe, eu moro a quase 30 quilômetros aqui da igreja. E eu não tenho condições de pagar a gasolina para vir todo dia e voltar. Então eu venho muito pouco, eu venho aqui geralmente aos domingos, né? Às vezes às quartas-feiras quando não tem aula, e priorizo o grupo familiar quando não estava estudando e as reuniões de domingo. Então assim, eu estou me justificando para quê? Para você não ficar pensando assim que eu estou querendo, né? Falar o que eu não estou vivendo, mas lá o meu coração está ardendo, lá a minha oração está, lá eu estou chorando, lá eu estou sangrando de vontade de estar aqui, mas Deus vai resolver isso aí para a gente. Deus é que é o dono de tudo, Deus vai resolver.
Então, relacionamento com Deus, para poder você ter a vocação e para você ter o ministério aprovado. Depois, um relacionamento consigo mesmo. O obreiro deve ser saudável emocionalmente. Gente que se deixa ensinar e que pode trabalhar em equipe. Tem pessoas que são individualistas, ou seja, tem pessoas que são individualistas, tem pessoas que são extremamente delicadas, melindrosas, se magoam muito fácil. É ruim de lidar, não são sarados emocionalmente, não são sarados psicologicamente, são cheios de doenças psicossomáticas. A pastora não olha para mim. O pastor não me dá oportunidade. Eu vou comprar uma BMW, eles vão ver, eu vou passar na frente deles, aí eu vou ter oportunidade. Tem gente que é cheia dessas coisinhas, de picuinhas, desses trenzinhos. Então, por favor, sare-se a si mesmo. Fala, Jesus, tira as doenças psicossomáticas, ou seja, todo o acúmulo de trauma, de complexo, de inferioridade, de tudo quanto é coisa ruim, tudo quanto é lixo de dentro do coração, pede para Deus tirar essa manhã, para você ser trabalhado. O pastor precisa te chamar a atenção. A irmã falou que os mentores de pastores são aqueles que nos chamam a atenção. Fala, como é que você vai ser obreiro se você está assim? Como é que você vai pregar? Olha, não é assim, é por aqui, é por acolá. Coisa que eu mais peço a Deus é de alguém chegar em mim e falar, Newton, você precisa melhorar aqui, precisa ser orientado. E o meu coração está aberto. Esses dias um colega meu me viu escrevendo, ele falou assim, você está preparado para a mudança? Eu falei, estou. Eu quero falar uma coisa, mas eu tenho medo de falar, porque você é meu professor e eu sou seu aluno. Está preparado para a mudança? Estou. Ele é bem mais velho do que eu. Falou, você tem que chamar uma professora de educação infantil, pegar um caderninho de caligrafia e mandar ela passar um exercício para você. A sua letra é horrível. Eu falei, rapaz, eu tenho tanta vontade disso aí. Eu preciso, inclusive, se você for pedagoga, educa crianças, por favor, compra um caderninho de caligrafia, eu te pago. Passa para mim os exercícios, que eu estou precisando. Mas a minha letra é pior do que a de médico, gente. As pessoas entendem, graças a Deus é legível, mas é cada garrancho. Então vamos lá. Então eu falei para ele, eu estou preparado para mudar, não tem problema. Então se prepare, porque o seu mentor espiritual, o seu pastor, o seu líder de grupo familiar, alguém que está te observando e quer te ajudar, vai falar, olha, você tem que mudar nisso, você tem que melhorar aquilo. Gente, deixa eu correr. Relacionamento com a família. Não há sucesso ministerial com fracasso familiar, gente. Fiquei 10 anos longe do ministério porque eu estava fracassado familiarmente falando. Não há. E tem pessoas que estão dentro da igreja com a família fracassada, com um relacionamento bagunçado, fracassado, que não vão crescer. Primeira coisa que o pastor me chamou essa semana para conversar. Como é que está com a família? Como é que está o casamento? Está beleza? Está bom? Posso te dar oportunidade? Posso contar com você? Deus está perguntando para você aí o casamento, como é que está? Por fim, vocação é uma chamada específica, para um trabalho específico. A vocação é um ministério, isto é, a pessoa que descobre a sua vocação na seara do mestre, irá desenvolver o seu ministério com sucesso. Nem todos são habilitados por Deus para serem doutores, pastores, profetas, operadores de milagres, etc. Mas apenas aqueles que Deus vocaciona para aquele fim que já está no seu coração. Trocando em miúdos, todas as pessoas são chamadas para o trabalho na seara do mestre. Porém, cada pessoa precisa se encaixar de fato e de verdade na função onde Deus a realmente quer e chamou. Então, aonde Deus te chamou, aonde Deus te vocacionou, aonde Deus quer que você trabalhe, é aonde você vai trabalhar. Não adianta eu querer fazer o papel do pastor Carlos, do pastor Roberto, da pastora Tereza, do pastor Cilso. Não adianta eu querer fazer o trabalho do Eduardo lá no teclado, se eu não fui chamado para mexer com o teclado. Não adianta eu querer fazer algo que eu não fui vocacionado. Deus vai te capacitar para a sua vocação. Agora, é claro, às vezes a gente tem vontade de fazer alguma coisinha, a gente pode fazer sem ser a vocação principal da gente, mas para louvor de Deus, para poder conquistar alguma coisa. Também você não precisa ficar, só vou fazer o que Deus me chamou, não. Faça tudo aquilo que Deus te der liberdade de fazer. Mas a sua vocação, você vai descobrir. A vocação do pastor Saulo é ser pastor, não é cantar ali, às vezes até canta, mas não é cantar. Mas a gente canta. Né? A vocação dele não é
né, não é fazer malabarismo, mas às vezes ele pode até tentar, mas a vocação dele é ser pastor. Vocês entenderam, gente, a palavra? Entenderam a mensagem? Compreenderam? Então agora eu vou deixar o Grupo Logos cantar para vocês. Vou soltar aqui, tá, Wandaí? O Grupo Logos vai cantar, e durante esse louvor, se você quiser se colocar de pé, se você quiser orar, se você quiser, pastor Carlos, pode vir. Pastora Cássia, estou devolvendo aqui, viu, pastor Salmo? Então, se você quiser fazer aí uma oração especial, quiser se reconciliar com Deus em alguma coisa, tá aí a música. Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda, ore. Paixão tão desmedida. O que Deus quer para você? Almas, pelas vidas, o que você quer com Deus? Que não sabem para onde vão, mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Oh, Jesus, esquenta. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem para onde vão, mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser um obreiro, uma obreira aprovado. Deus quer que você seja aprovado. Você precisa ser obreiro aprovado. Assuma a responsabilidade hoje. E não ser acusado por mim. Deus precisa de você. E andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Busque Ele. Mas se me buscar na Ore, palavra, fale com Deus. Derrame-se diante de Deus esta manhã. de coração na palavra, A palavra está aí para você. eu dou-lhe minha palavra. Deus prometeu que vai nos honrar, meus irmãos. E aprovado será. Deus está te honrando. Você precisa ser obreiro aprovado. Você precisa Não será usado por ninguém. e andar como meu filho andou, e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Só buscar Ele, ó. Mas se me buscar na palavra, Tem milhares de promessas na palavra para você. de coração na palavra, Deus não pode deixar o seu talento enterrado. eu dou-lhe minha palavra. Desenterre o seu talento. Me achará Você vai achar Deus na sua vida, no seu ministério, na sua e vida. aprovado será. Quantas pessoas lá fora estão precisando de você esta manhã para levar a palavra dele? Quantas pessoas na igreja estão esperando você pregar para serem edificadas? Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira,
às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.